Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 29 de junho de 2026, 6 horas, horário de Brasília. A Ucrânia atacou infraestrutura de petróleo. Mísseis Flamingo abatem alvos industriais. Baixas da Rússia atingem 1.400.970 soldados russos. Financiamento bilionário da União Europeia. E o canal traz hoje detalhes exclusivos sobre os novos ataques profundos que abalaram o território da Rússia na data de ontem. As forças de defesa da Ucrânia coordenaram ações cirúrgicas contra 2 refinarias de petróleo russas, fundamentais para o suprimento militar de combustível das tropas invasoras. Também foi desestabilizada uma importante ponte ferroviária na Crimeia, ocupada e destruída em um grande depósito de munições na região de Donetsk. Você verá neste vídeo que os mísseis de cruzeiro ucranianos do modelo FP5 Flamingo aumentaram drasticamente sua eficiência com novos impactos confirmados na indústria de armas da Rússia. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou que o total de baixas de soldados da Rússia ultrapassou a marca histórica de 1.400.970 combatentes. Por fim, o governo ucraniano garantiu a primeira parcela de 3,6 bilhões de dólares vindos da União Europeia para blindar o orçamento de defesa contra as agressões russas. Assista a este vídeo completo para entender a real extensão dessas vitórias táticas da Ucrânia. Apesar de que a vitória do dinheiro que vem da União Europeia, eu acho que é um evento não tático, mas sim estratégico. Assista a este vídeo completo para entender essa situação. Inscreva-se agora ao mesmo no canal. Vamos continuar com o nosso acordo. Vou continuar sempre produzindo informações quentes e verdadeiras. E vocês vão, quem não é inscrito, se inscreve, todos dão um like e compartilham com suas redes sociais. Eu conto com vocês. Sei que posso contar. Muito obrigado. Ataques estratégicos contra a infraestrutura de petróleo da Rússia. As forças de defesa da Ucrânia executaram as operações de grande escala na noite de 28 de junho de 2026 contra alvos vitais em território russo. A ação conjunta atingiu em cheio 2 grandes refinarias de petróleo que são responsáveis diretas pelo abastecimento das Forças Armadas da Rússia em território ucraniano, lá onde está o teatro de operações. A primeira instalação destruída foi a refinaria de petróleo de Slaviansk, localizada em Slaviansk-on-Kuban, dentro da província de Krasnodar. Não confundir o nome da refinaria Slaviansk com Sloviansk, que é uma cidade estratégica em Donetsk, que é uma fortaleza ucraniana que os russos vão tentar pegar se passarem por Pokrovsk, Chasiv-Yar e outras, né? Eles estão tentando já, mas com muitas dificuldades e não estão conseguindo. Então eles estão bombardeando a cidade de Sloviansk à distância, com drones basicamente e com mísseis. Não é uma cidade pequena. A primeira instalação, então, destruída foi essa refinaria de petróleo Slaviansk, que é localizada em Slaviansk-on-Kuban, né? O ataque preciso gerou um incêndio de proporções gigantescas nas instalações e essa operação especial foi planejada e executada pelo Centro de Operações Especiais Alfa do Serviço de Segurança da Ucrânia. A missão contou com o suporte direto das forças de sistemas não tripulados e da inteligência da defesa ucraniana. Os drones de ataque da Ucrânia bombardearam o parque de tanques de armazenamento de petróleo bruto da Rússia. Também foram destruídas as unidades primárias de refino e os estoques de derivados de petróleo já processados. A refinaria de Slaviansk pertence à empresa russa Slaviansk Eco LLC e figura como uma das maiores de toda a região sul da Ucrânia. Sua produção foca em gasolina, óleo combustível e combustível marítimo, voltados para a exportação e uso militar através do Mar Negro. Quase de forma simultânea, a Ucrânia desferiu outro golpe contra a refinaria de petróleo Slavneft Yanos, na cidade de Yaroslav. Os projéteis ucranianos atingiram o complexo industrial da Rússia em cheio,
e grandes colunas de fumaça e labaredas de fogo também foram vistas a quilômetros de distância. A usina de Yaroslav tem capacidade gigantesca para processar 15 milhões de toneladas de petróleo bruto todos os anos. Sua produção de diesel e combustível de aviação é considerada peça-chave para a sustentação da logística de transporte da Rússia. Além das refinarias, os ucranianos destruíram uma ponte ferroviária essencial na região de Ichok, dentro da península da Crimeia. A estrutura ferroviária era usada pelos russos para transportar tropas, blindados e suprimentos pesados até as linhas de combate. Um depósito de munições da Rússia perto de Ambrosilka, na província de Donetsk, também acabou sendo completamente pulverizado, incendiado, com também grandes colunas de fumaça e labaredas que misturavam-se a explosões sucessivas, porque a munição que estava estocada foi explodindo à medida que o fogo foi se alastrando. Era um local, e acho que ainda é um local muito perigoso ainda. O Estado-Maior confirmou ainda o resultado de bombardeios anteriores com mísseis contra o complexo industrial Titan Barricade em Volgogrado, que nós noticiamos há dias atrás, as inspeções que eles fizeram no local através de observações via satélite. A Ucrânia confirma que foram pulverizadas pelos fogos depois das explosões dos mísseis ucranianos, foi totalmente incendiado, foi consumido pelo fogo, e 2 oficinas de produção ali na Rússia, né? E também, na verdade, 2 unidades de produção, né? Não é o termo oficina, acho que não cabe bem aí. E outras 2 também sofreram danos estruturais severos, muito graves, nenhuma delas consegue estar em operação. Mas essa aqui está com sérios, né, problemas, essas outras 2, elas depois de reparos, acredito eu que poderão voltar a operar, mas vai demorar tempo, não é uma coisa a fazer a curto prazo. E mísseis Flamingo alcançam novos alvos industriais. A evolução tecnológica da Ucrânia está cobrando um preço muito alto da indústria militar da Rússia. Analistas de inteligência baseados em fontes abertas confirmaram que o número de impactos bem-sucedidos de mísseis de cruzeiro ucraniano subiu. O modelo do míssil FP-5 Flamingo registrou pelo menos 6 impactos destrutivos confirmados em território russo nos últimos 2 meses. Desses ataques certeiros, 3 ocorreram especificamente contra os galpões da fábrica Titan Barricade na cidade de Volgogrado. Dados históricos mostram que o desenvolvimento e o emprego desses mísseis ucranianos ganharam escala inédita no ano de 2026. Anteriormente, os relatórios apontavam o lançamento de 23 mísseis de cruzeiro Flamingo pelas forças ucranianas. Naquela época, os analistas conseguiram rastrear os alvos, mas apenas 2 impactos tinham confirmação visual total de destruição. A realidade mudou e a taxa de sucesso dos mísseis ucranianos cresceu de forma avassaladora contra as defesas da Rússia. O número total de mísseis FP-5 Flamingo utilizados em combate saltou rapidamente de 23 para 39 unidades disparadas e todas elas atingiram o alvo com sucesso. Com isso, as confirmações de destruição real nos alvos pretendidos subiram de 2 para 6 instalações russas severamente danificadas. Os projetos ucranianos também atingiram com sucesso a fábrica Progress, na localidade de Cheboksary, no interior da Rússia. O ataque contra Volgogrado foi classificado como a operação de maior eficiência técnica com o uso desse armamento de cruzeiro, ou seja, míssil de cruzeiro. Dos 5 mísseis Flamingo identificados cruzando o espaço aéreo, 3 furaram o bloqueio da Rússia e explodiram dentro da fábrica russa. E falando agora sobre as baixas da Rússia, atinge números históricos na Ucrânia. O custo humano, o custo material para as forças da Rússia na Ucrânia atingiu patamares catastróficos, insanos, não normais para essa guerra que já dura mais do que a Segunda Guerra e do que a Primeira Guerra Mundial juntas. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia atualizou os dados oficiais das perdas consolidadas da Rússia desde o início da invasão. A Rússia já perdeu exatamente, até a data de ontem, 1.400.970 militares, ou vamos chamar soldados, né, em território ucraniano, desde o dia 24 de fevereiro de 2022.
Apenas nas últimas 24 horas de combate, o exército da Rússia sofreu 1.250 baixas, confirmadas na linha de frente. Os números de equipamentos da Rússia eliminados pelos sistemas de arma da Ucrânia impressionam também os observadores internacionais. A lista de destruição acumulada da Rússia inclui 12.063 tanques de guerra pesados, convertidos em sucata pelas defesas ucranianas. Os russos perderam também 24.844 veículos blindados de combate que transportavam suas tropas de infantaria. Isso desde o dia 24, essas perdas que eu estou relatando, desde o dia 24 de fevereiro de 2022. A logística russa foi golpeada com a perda de 113.135 veículos utilitários e caminhões tanques de combustível. A artilharia da Rússia sofreu a eliminação de 44.920 sistemas de peças de longo alcance e canhões diversos, ou seja, perder uma artilharia, perder quase 44.920, perder quase 45 mil. Daqui uma semana, antes disso, eles estão perdendo aí em torno de 50 sistemas de artilharia por semana ainda. Não dá para dizer que esse exército, com todas as perdas que eu relatei, vou relatar ainda, vai ganhar essa guerra, ou está ganhando. Eles querem de graça do Donetsk, porque não estão conseguindo e estão perdendo tudo. A artilharia da Rússia, então, sofreu essas perdas massivas, né? E insanas. Foram varridos do mapa também 1.901 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes que a Rússia estava para bombardear cidades. A Ucrânia neutralizou 1.454 sistemas de defesa aérea da Rússia, deixando os céus vulneráveis para as incursões de drones. A frota aérea da Rússia encolheu com a derrubada de 436 aeronaves de caça e mais de 353 helicópteros táticos. Os sistemas eletrônicos ucranianos derrubaram ou desativaram um total de 377.500 drones operados pelas forças da Rússia. A defesa aérea da Ucrânia interceptou e destruiu 4.790 mísseis de cruzeiro russos antes que atingissem os alvos civis. As forças navais da Rússia perderam 33 navios de guerra de grande porte, além de 2 submarinos que foram afundados. O Comando Militar da Ucrânia mantém seus próprios dados de baixa sob sigilo operacional absoluto para proteger a estratégia de guerra, segundo falou o Estado-Maior do Exército Ucraniano. Financiamento bilionário da União Europeia sustenta a defesa em Kiev. O suporte financeiro internacional garante a manutenção da máquina de guerra ucraniana e a estabilidade econômica em Kiev. Da Ucrânia, né? A estabilidade da Ucrânia. O orçamento do Estado da Ucrânia recebeu um depósito de 3 milhões, perdão, tem um monte de zero aqui, eu não prestei atenção, 3 bilhões 200 milhões de euros, equivalentes a 3 bilhões e 600 milhões de dólares da União Europeia. Este montante representa a primeira parcela oficial do chamado empréstimo de apoio à Ucrânia, estruturado para os próximos anos. Existe ainda um pacote adicional de assistência macrofinanceira no valor de 8 bilhões 400 milhões de euros, que significam, em dólares, 9 bilhões e 400 milhões de dólares. Este segundo bloco de recursos financeiros está condicionado à implementação de reformas fiscais importantes por parte do governo ucraniano. O dinheiro que entrou em 25 de junho serve para garantir o funcionamento dos serviços públicos essenciais em meio ao conflito com a Rússia. O Ministério das Finanças da Ucrânia destacou que o recurso protege o funcionalismo e libera verbas internas para a defesa. O Programa Global de Apoio Econômico da União Europeia prevê o repasse de até 90 bilhões de euros até o ano de 2027. Deste total planejado, cerca de 30 bilhões de euros estão aplicados diretamente na manutenção da estrutura do orçamento público. Os outros 60 bilhões de euros restantes possuem destinação carimbada para suprir as necessidades de defesa nos próximos 2 anos. A liberação da primeira parcela ocorreu porque a Ucrânia cumpriu as metas rígidas de controle das finanças e combate à corrupção. O governo ucraniano submeteu leis para encerrar isenções fiscais,
em encomendas e taxar receitas de plataformas digitais mundiais. As reformas incluem a criação de um novo código aduaneiro e a escolha de um chefe permanente para a alfândega. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal. Aqui vocês viram a verdade e acontecidas recentemente na geopolítica e no teatro de operações na Ucrânia. Eu espero contar com vocês. Tenho certeza que vou contar. Não esqueçam. Se inscrevam, deem um like e compartilhem. Aqui eu vou entregar sempre a verdade. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.